Certa vez, Farri, o cristão, foi evangelizar para João, o não cristão. Farri conversou com João por um certo tempo, falando para ele da palavra de Deus. Isso chegou a um certo momento em que eles começaram a conversar sobre o perdão. João pergunta para Farri: se eu pecar uma determinada coisa, Deus me perdoa? Farri responde: sim, ele te perdoa. João pergunta: mas se eu pecar de novo a mesma coisa, Deus me perdoa? Farri responde: sim, ele te perdoa. Então, João pergunta pela terceira vez: mas se eu pecar pela terceira vez o mesmo ato, Deus ainda me perdoa? Farri responde: sim, ele te perdoa. Só que essa questão de perdoar já foi respondida para você, para mim, para todos nós, em Mateus 18, 21, 22. Quando o apóstolo Pedro vai conversar com Jesus sobre essa questão do perdão. E Jesus responde que nós devemos sim perdoar até 70 vezes 7 ao dia. Isso foi apenas uma breve introdução para poder dizer que a gente recebe perdão o tempo todo por qualquer ato que seja, desde que tenha um arrependimento genuíno. Farri prossegue ainda mais com sua conversa com João. Deus, ele é perfeito em todos os seus atos e a percepção do pecado para ele não muda. Mas você é um pecador. E a sua percepção para o pecado tende a mudar. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando você comete o mesmo pecado repetidas vezes, começa a provocar uma certa afeição, uma certa aproximação com aquele pecado. Chega um momento que você não vai ter mais o arrependimento genuíno pelo pecado. Então, se você pedir perdão por aquele ato, vai ser apenas palavras jogadas ao vento. Não vai ser verdadeiramente perdoado, porque você não se arrependeu de verdade. Então, essa historinha que eu contei é para poder te mostrar que a gente tem sim que estar sempre policiando os nossos atos para não cair a fazer as mesmas coisas. A gente não pode esquecer que em João, capítulo 8, versículo 11, quando Jesus Cristo foi à frente daquela mulher adúltera para defender ela, Jesus Cristo falou que aquele que tivesse pecado, que jogasse a primeira pedra. Só que todos nós somos pecadores. Jesus Cristo ajuda a moça a se levantar e diz a ela: vá e não peque mais. Jesus falou isso para ela, não foi porque se ela pecasse ela não seria mais perdoada, mas falou isso para ela, para que se ela continuasse cometendo o mesmo erro, poderia chegar ao ponto em que ela não se arrependesse mais do pecado, porque aquilo já seria feito como a corrente sanguínea dela, ela estaria acostumada. Então é isso que a gente tem que aprender. A gente precisa aprender a se policiar para não pecar. Só que esse ato de Jesus também mostra a nós sobre o amor ao próximo. E a gente não pode falar do amor ao próximo sem comentar o que Deus falou, o que Deus fez. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho primogênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Está vendo que amor tão forte é esse que ele deu o Filho dele por nós? Então é esse tipo de amor que a gente precisa ter para com o nosso irmão, para com o nosso próximo. Então a mensagem que eu estou aqui para poder passar para você e também para mim, para todos nós, é: vamos nos policiar mais para não cometer pecado e vamos também, em grande força, amar ao próximo, para que todos em união sejamos levados aos braços do Pai. Irmão, se você tem algum tipo de experiência desse sentido, ou qualquer outro que você queira relatar, deixe aqui nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com mais alguém que precisa ouvir um pouco da palavra de Deus. Eu agradeço se você chegou até aqui, porque Deus também está convosco. Fique todos na paz e até a próxima.